O tarô adivinha o futuro? Já pensou nisso? É algo que lhe traz aí algumas dúvidas? Hoje vamos falar então sobre esse assunto. Será que as cartas conseguem mesmo adivinhar e prever o nosso futuro? Fique por aí. Olá a todos, bem-vindos aqui a mais uma aula. O meu nome é Bruno Tavares, eu sou tarólogo, professor de tarô, e hoje vamos, como viram, falar então sobre a capacidade das cartas de prever o futuro, de adivinhar aquilo que vai acontecer. Antes de começarmos aqui a aula propriamente dita, vou pedir a quem ainda não faz que siga o canal, deixe o seu like, comente, compartilhe. Tudo isso funciona como moeda de troca e ajuda também a que o canal possa crescer cada vez mais. Não esqueçam, temos aqui aulas todos os meses ao dia 15 e vejam aqui no canal, já temos dezenas de aulas para trás que com certeza serão muito úteis para vocês. E vamos começar então a falar sobre esse assunto, que é a capacidade ou não das cartas de preverem o futuro. E para isso nós vamos tocar aqui em alguns pontos que eu considero fundamentais e desenvolver um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto é as cartas leem as energias. E que energias são estas? A energia do consulente, da pessoa que nos busca. E por isso, muitas vezes, quando nós lemos para nós próprios, cria-se aí algumas complicações. Tem um vídeo sobre isso. Ler para família e amigos. Se têm interesse em conhecer, visitem lá. Mas aqui nós vamos falar sobre o nosso consulente. E o que é que isso significa, as energias? Significa aquilo que naquele momento tem a ver com o que o consulente pensa, com as atitudes que o consulente vai tomando. E, portanto, a previsibilidade das cartas aqui tem a ver com a continuidade dessa energia. Ou seja, o que as cartas nos vão mostrar é se o nosso consulente ou a nossa consulente continuar a pensar as coisas do mesmo modo, a tomar as decisões como tem tomado, a seguir o mesmo caminho que tem seguido, este será o resultado. Então as cartas estão a mostrar-nos algo que vai acontecer se a mesma dinâmica prosseguir. E isso leva-nos ao segundo ponto. O que o nosso consulente vai fazer com essa informação que nós lhe passamos? Será que ele vai continuar a fazer as coisas exatamente como fazia? Será que, ao ver a mensagem das cartas, ele vai readaptar, mudar a sua maneira de fazer, de pensar? Porque muitas vezes os consulentes ouvem os conselhos das cartas, outras vezes os conselhos são totalmente ignorados. Portanto, também vai partir aqui desse pressuposto. Antes de avançarmos para o terceiro ponto, vou falar aqui com todos vocês que possam ter interesse em estudar mais sobre tarô, conhecer melhor as cartas, que aqui no link na descrição podem ter acesso ao meu site e conhecer todas as opções de cursos que eu tenho, desde o tarô para iniciantes até cursos avançados para amor e relacionamentos, mandala astrológica e entre outras opções. Então, se vocês querem estudar, se querem receber a vossa certificação em tarô, visitem o site, conheçam todas as opções. E se o consulente mudar algo que era suposto fazer? Por exemplo, imaginem que nós numa consulta vemos sobre uma determinada viagem que o consulente iria fazer e vai acontecer algum tipo de problema nessa viagem, seja ele que problema for. O consulente, nesse caso, opta, ouvindo o conselho das cartas, por já não fazer essa viagem. Opta por cancelar, por ficar em casa. Como fica então aqui a previsibilidade do futuro? Não é? Reparem como é impossível nós dizermos que as cartas colocam na pedra, preto no branco, essa previsibilidade do futuro, quando afinal de contas nada impede o consulente de fazer essas alterações. E no ponto 4, e quando algo não está ao alcance do consulente?
Quando nós falamos, por exemplo, de um emprego, pode haver uma demissão, pode haver alguma situação que não dependa do nosso consulente. Será que é possível fazer alguma coisa em relação a isso? Será que quando as coisas não estão na mão do consulente e é algo totalmente de fora, aí o tarô já pode adivinhar? Eu considero que nessa situação já será mais garantido, digamos, que aquela mensagem será positiva, ou melhor, será garantida na vida do consulente. Porque de facto nós não vamos criar ali nenhuma influência, nenhuma alteração para isso que as cartas estão a prever para acontecer no futuro do nosso consulente. E como ponto 5, se o tarot realmente adivinha o futuro, isto é uma pergunta que nos aparece muito aí pelas redes sociais, porquê é que nós não adivinhamos os números da lotaria? Porquê é que os tarólogos não são todos ricos? Naturalmente, o tarot não apresenta as informações desse modo. O tarot não nos diz os números da lotaria, embora possa haver por aí sempre algumas pessoas que encontram uns planos mirabolantes para tentar encontrar esses números. O tarot não adivinha números, o tarot não nos dá informações concretas, a mensagem do tarot não é algo vai acontecer no dia tanto, no ônibus, no autocarro número tanto, na autoestrada número tanto, portanto é muito difícil nós chegarmos a esse tipo de informação tão concreta. Isso é baseado puramente em pessoas que não têm conhecimento de como funciona o tarot ou as cartas do tarot ou o modo como elas se relacionam com a nossa psicologia e com o nosso modo de pensar e de planejar o futuro. E com estes pontos eu penso que a resposta está dada, porque, na minha visão, o futuro está sempre em movimento. Não há um futuro pré-definido e todos nós estamos presos a uma lei de causa e de efeito. Tudo acontece com base nas nossas atitudes. Então, um consulente ou nós próprios não podemos esperar que a mensagem do tarot seja bloqueada, seja presa na pedra. Um exemplo que eu utilizo é como um carro numa via. Se depois de uma curva houver um buraco, houver um problema, houver um acidente, o tarot aparece-nos como um sinal do lado direito, dizendo: se continuar nesta via, se continuar com esta velocidade, depois da próxima curva, irá cair naquele buraco, irá cair naquele acidente. O consulente tem duas opções. Ou continua o seu caminho, na mesma velocidade, na mesma faixa e vai cair no buraco, ou abranda, muda de faixa, prepara-se e corrige a sua direção. Não há, portanto, aqui a garantia de que algo vá acontecer. Até porque, simplesmente, pelo facto de nós recebermos aquela mensagem, toda a nossa atitude perante ela já vai ser diferente. Isso leva-nos a outra questão, que é, quando a mensagem é positiva, será que então, como o consulente vai ouvir essa mensagem positiva, vai aceitá-la, ela vai garantidamente acontecer? Nem sempre, porque muitas vezes, quando o consulente ouve uma mensagem positiva, por exemplo, será que eu vou ser aprovado no exame ou no concurso? E nós dizemos que sim, o resultado vai ser que o nosso consulente vai relaxar. Vai relaxar no seu estudo, vai relaxar no seu cuidado, vai relaxar na sua busca e quando chegar a esse exame, ele não vai dar o seu melhor, não vai ter estudado tanto, porque ele vai confiar que as cartas lhe disseram que aquilo iria ser uma aprovação. Logo aí, mais uma vez, ele vai estar mudando aquilo que seria previsível acontecer se ele tivesse mantido a mesma energia, o mesmo direcionamento que ele tinha lá atrás. O tarot é essencial como ferramenta de direcionamento, como ferramenta de preparação para aquilo que a vida nos reserva. Não é uma bola de cristal ao estilo Hollywood, em que aquela bruxa envolta em mistério nos diz o que vai acontecer, que alguém vai morrer, que vai aparecer alguém na nossa vida e que nós podemos simplesmente encostar-nos e esperar que tudo isso acontece, nada disso. O tarot direciona-nos, o tarot mostra-nos o caminho, o tarot diz-nos, continua assim, tudo vai correr bem, tenha cuidado, não faça isso, porque algo pode correr mal.
então nós devemos olhar para o oráculo como um bom amigo que nos traz avisos, que nos traz alertas e, mesmo assim, continuar bem centrados naquilo que nós queremos, continuar a trabalhar para o que nós queremos, a buscar o que nós queremos e não nos deixarmos relaxar ou desesperar pelas mensagens que as cartas nos trazem. Espero que isto tenha sido bom para clarear aí algumas ideias para vocês que estudam tarot e não só. Muitas pessoas podem estar vendo este vídeo e não ter pretensão nenhuma em estudar, mas querem conhecer melhor como funcionam as cartas e eu penso que o vídeo pode ter sido então útil. Mais uma vez, sigam o canal, deixem o vosso like, comentem também a vossa visão. É muito importante nós partilharmos aqui entre todos. E espero por vocês no próximo dia 15 para mais uma aula de tarot. Até já!